Os donos da terra, antes de 1500. O encontro final. Inevitável, cedo ou tarde, teria de acontecer. E aconteceu. O encontro de dois mundos diferentes entre si. Duas culturas, dois povos absolutamente diferentes. De um lado, o branco europeu e o outro intitulado civilizado, afiliado pela cara aparentada em suas vestes e armas, havido por riqueza. De outro lado, o verdadeiro americano, o homem a quem os europeus erroneamente chamavam de índio. Pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse as suas vergonhas. Na exclamação de Pero Vaz de Caminha, a escravidão afinal das frotas de Cabral. O índio, esse homem desprendido que, antes de chegada dos portugueses, viviam felizes em harmonia com a natureza, nas terras de Pindorama. O encontro, amistoso, a princípio, prenunciava o início da revelação violenta e cruel. Era o encontro de dois tipos humanos, com tradições, usos e costumes, religiões, visões de mundo, divisão de trabalho, organizações sociais, etc., diametralmente opostos. Dois mundos diversos, heterogêneos, e que passam a se opor. Dois mundos que se tornaram antagônicos pela divergência de interesses. A partir daí, as lendas indígenas passaram a relatar a dominação do homem branco e subordinado do índio europeu. A história das relações entre esses dois mundos será extermínio, às vezes total, das populações nativas que se rebelaram contra a escravidão e a domesticação. As populações nativas serão vistas pela óptica racista do europeu, que julgará o nativo como raça inferior, subhumana, uma raça a ser explorada, dominada. As armas serão o instrumento da dominação. O aparato militar do dominador sustentará a opressão. Quantas torpeza ou injustiça, quanto farseamento ideológico o homem civilizado, ao chamar de populações nativas de gente bestil, de pouco saber, selvagens, preguiçosos, indolentes, para justificar a ação destruidora, os massacres e os genocídios que lhe garantiria o roubo das riquezas indígenas e das terras, essência da vida e do índio. Eram cristãos os europeus? Além dos mortos provocados pela escravidão, as guerras genocídicas, há que se considera o número de mortos por doenças trazidas pelos europeus, até então desconhecida pelos índios, como varíola, sarampo, gripe, sífilis, tuberculose, etc. Também responsável pelo drástico declínio da população nativa americana. O morticínio aconteceu em toda a América. No Brasil, de cerca de 4 milhões de índios que aqui habitavam por ocasião do descobrimento, resta menos de 150 mil sobreviventes, em condições precárias e sob constante ameaça. Até hoje, a integridade física e cultural do índio é cotidianamente agredida por grupos interessados em lhe tornar as terras. Urge, porém, uma política indigenista que verdadeiramente garanta a dignidade e a integridade do índio. É uma obrigação moral, coletiva, evitar que, se respeitar o que acontece com o índio, Caiapó do Rio Araguaia, de uma população estimada de 8 mil pessoas no começo do século XX. Restava a única sobrevivente em 1958. A origem do homem americano. Infelizmente, pouco sabemos sobre a América pré-colombiana, ou sobre a vida do índio e sua origem. Faltam-nos dados históricos. Não há escrita, os achados arqueológicos são escassos. A precariedade dos dados torna impossível uma avaliação precisa, gerou diferentes opiniões, algumas propositalmente falsas, sobre a população no Novo Mundo e quantidade de seres humanos que habitavam. De acordo com algumas estimativas, havia de 50 a 80 milhões de habitantes na América, à época da chegada aos europeus. Seria tão grande a população americana? Não sabemos com exatidão. De qualquer maneira, devemos levar em considerações para raciocínio
o testemunho do padre Bartolomeu de las Casas, o primeiro jesuíta ordenado no novo continente, e que viveu na ilha Hispaniola, atual São Domingo. Ele afirmou que os espanhóis foram responsáveis pela morte de 40 milhões de índios em apenas 60 anos. Qual teria sido a origem desses milhões de seres humanos? E particularmente, qual a origem do homem que há 50 mil anos, segundo estudiosos Nid e Guidon, habita o território brasileiro? A hipótese mais aceita indica a origem asiática. O homem teria chegado à América através do Estreito de Bering e sucessivas migrações. Um dos fatos que torna essa hipótese mais viável são os caracteres racionais do índio, que apontava para uma mesma origem que a de alguns povos orientais, como os japoneses e os chineses, por exemplo. O fato é que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, essa terra já era povoada por inúmeras nações indígenas, distribuídas em vários troncos, dos quais os mais importantes eram Tupi, dividido em várias famílias, com destaque para os Tupi-Guarani, que se espalharam por quase todo o litoral atlântico, variava áreas do interior. Macro-G ocupava o interior principalmente do Planalto Central brasileiro. Nuaruque ocupava parte da bacia amazônica até os Andes. Caribe ocupava o norte da bacia amazônica. Apesar da diversidade das nações e de línguas, havia uma língua principal, a Tupi, que transformou o meio de comunicação dominante entre os índios, entre eles os mestiços. Os donos da terra, parte 2. A comunidade primitiva. Tomando por base as nações do tronco Tupi, com quem os colonizadores portugueses se mantiveram mais contato, podemos afirmar que, de forma geral, a sociedade indígena brasileira, assim como seus remanescentes, viviam há milhares de anos num regime de comunidade primitiva. Nesse tipo de comunidade não existe propriedade privada, pois os índios bem individuais eram instrumentos de caça, pesca e trabalho, como o arco, as flechas, o machado de pedra. A terra, essencialmente vital para o índio, pertencia a todos, dela se extraía o sustento da comunidade. O índio se considerava parte da terra. A divisão do trabalho obedecia critérios naturais, isto é, era feita de acordo com o sexo e a idade. Na comunidade todos trabalhavam. O homem caçava, pescava, derrubava as matas, cortava a lenha, preparava a terra para o plantio, construía a aldeia e as malocas, confeccionava as canoa, os adornos e seus instrumentos de caça, de pesca, de trabalho, de guerra, era o guerreiro, o protetor das crianças, dos velhos e das mulheres. As mulheres estavam reservadas tarefas mais diversas e complexas, o que as tornavam peça fundamental na atividade da manutenção da aldeia. Elas eram responsáveis por todas as atividades agrícolas, como a plantar, semear, conservar o plantio e colher o produto. Era de uma responsabilidade a coleta das raízes, frutas, etc. Cuidava dos afazeres domésticos, da alimentação dos animais domésticos, dos fábricos de pontes, panela, cesto para a coleta, etc. Fiavam algodão, teciam as redes, faziam a farinha, o azeite de coco, preparavam as bebidas, etc. Na comunidade primitiva não se produzia excedente para o mercado. A economia era natural, de subsistência. O índio não conhecia o comércio, produziam apenas necessário para o consumo, e só eventualmente havia trocas de produtos, escambos, entre comunidades diferentes, o que estreitava os laços de solidariedade entre elas. A fartura ou a escassez de alimento era encarada com naturalidade. Os produtos de caça, de pesca e de agricultura pertenciam aos grupos de parentes, todavia, esse produto era dividido entre todos os índios do grupo local, quando havia necessidade. Pessoas aparentadas por certos laços devem quase sempre dividir sua produção,
Presentear é uma obrigação, retribuir também. A generosidade é condição do prestígio político e condição para a vida numa aldeia. Parceiros, rituais, frequentemente troca ornamentos e alimentos. Além disso, os grandes cerimônias dos quais toda a aldeia participava são momentos de produção de uma grande quantidade de comida, por um esforço conjunto e que é destinado à redistribuição. Sobre a virtude da confraternização indígena, escreveu o francês Jean Lery: mostra ao selvagem a sua caridade natural, presenteando-a diariamente uns aos outros com peixes, frutas e outros bens do país, a prezar de tal forma essa virtude que morreria de vergonha, servisse os vizinhos sofresse falta do que possui. Entre os produtos agrícolas cultivados ou conhecidos pelos índios destacamos abacaxi, a banana, o caju, o aipi, a batata doce, o feijão, o milho, o cará, a abóbora, a ervilha, especialmente a mandioca, o alimento vegetal básico da comunidade. Mais tarde, em contato com os brancos, os índios aprenderam a cultivar o arroz, o algodão e a cana-de-açúcar. Apreciava a carne de ave em geral, em especial a carne do veado, do porco do mato, da capivara, animal do qual eles extraíam, secavam e curtiam a pele para fazer escudos. Na comunidade primitiva não havia diferença entre os seus membros, todos eram iguais, homens e mulheres. Tinham seu papel definido e se completavam mutuamente. O parentesco, base da estrutura e da organização social do índio, podia ser patrilinear. Eram parentes apenas os ligados por laços paternos, ou matrilinear, somente ligado por laços maternos, ou ainda bilateral, parentesco de ambos os lados. Na sociedade patrilinear, o casamento era poliênico, isto é, o homem tinha em média 3 ou 4 esposas. Na sociedade matrilineares, o casamento era poliândrico, ou seja, uma mulher casava-se com vários homens. O aumento do número de esposas proporcionava ao homem maior prestígio e influência entre os parentes. O relacionamento entre suas esposas era harmonioso, mesmo quando uma delas era eleita predileta pelo marido e substituía as outras como parceira sexual. Os índios não castigavam seus filhos. A amabilidade era absoluta entre os membros da família. Havia entre pais, filhos e irmãos um extraordinário respeito mútuo, uma afabilidade, um amor tão forte que levava os pais a amar seus filhos, muito mais do que eles próprios, e os filhos respeitavam plenamente os pais. Não havia conflito entre adultos e crianças na sociedade tribal. Os adultos valorizavam e respeitavam as crianças como futuros guerreiros ou futuros companheiros. As meninas cunhãs brincavam e ajudavam suas mães nos afazeres domésticos e no cuidar com irmãs menores. Os meninos curumirins, com seus pequenos arcos e flechas, caçavam animais pequenos numa autêntica imitação dos adultos. Além disso, ajudavam os mais velhos em algumas atividades, quando solicitado. Quando os curumirins atingiram a puberdade, eram levados à casa sagrada dos homens, proibida para as mulheres, onde se guardavam instrumentos musicais, destinados às danças religiosas. Os guerreiros, nesse caso, os meninos iniciavam com os índios mais velhos, aprendendo direito sobre a caça, a pesca, a guerra, o canto e os mitos religiosos. A preparação guerreira, defensor e protetor da comunidade era fundamental. A força e a coragem, e a audácia e a agilidade e a eficiência tinham de ser qualidades inerentes aos guerreiros. Para muitas tribos, a guerra era dividida em necessária e imprescindível. Desejava sagrada que para a conquista da terra mais fértil e campo mais abundante era a caça, que para a vingança ou mesmo para garantir a supremacia masculina era a comunidade. Algumas tribos praticavam antropofagia, notadamente com guerreiros aprisionados de outras tribos. O ritual antropofágico tinha por finalidade vingar os parentes e amigos mortos pelo inimigo.
a deglutição dos seus prisioneiros de guerra. Acreditava os índios permitia a assimilação de suas virtudes guerreiras. Os índios moravam na habitação coletiva, as ocas que eram longas construções dispostas em torno de um grande interior. No terceiro realizavam-se as cerimônias religiosas antropofágicas. Se a tribo as praticasse, as reuniões de conselhos tribais, os festejos, etc. Nas habitações coletivas, que variavam da comprimento da largura de acordo com o número de habitantes, moravam de 50 a 200 pessoas, às vezes mais distribuídas em várias famílias. Não havia compartimento interno que separasse ou individualizasse as famílias. No interior da oca, a convivência era livre e respeitosa. Tudo era feito da comida ao sexo, sem preconceito ou constrangimento. Os donos da terra, parte 3. Do escambo à escravidão. O relacionamento amistoso dos primeiros contatos entre os brancos e os índios evoluiu para a escravidão, quando Portugal resolveu colonizar o Brasil. Nas primeiras décadas da história brasileira, momento em que o pequeno número de homens brancos temia o índio e deles dependiam para alimentar e para atender aos seus interesses econômicos da exploração de seus produtos, como o pau-brasil, os índios tinham de ser um amigo, um aliado, responsável pela segurança e proteção dos europeus. As vantagens numéricas dos índios eram absoluta. Daí o temor dos homens brancos em lhe impor obrigações. Não era possível, pelo menos naquele momento, submetê-la ao trabalho escravo. Por essa razão, até os primeiros 30 anos do século XVI, quando efetivamente começou a colonização do Brasil, não houve trabalho obrigatório nas terras brasileiras. Até então, portugueses e franceses exploradores do pau-brasil conseguiram utilizar a mão de obra livre indígena na extração da madeira. A fórmula encontrada foi um escambo, troca de mercadoria por mercadoria, entre brancos e índios, em troca de produtos como espelhos, colares, pentes, tecidos coloridos, camisas, chapéus, facas e algumas ferramentas que portugueses e franceses lhe davam aos índios trabalho cortando madeira e carregando a tora para várias léguas do local da corte, a feitoria, onde a madeira era estocada, ou então diretamente aos navios que ultrapassavam para a Europa. Com a colonização, a instituição do aparelho político-administrativo, a montagem de um organismo militar repressor e a intenção de transformar o Brasil em centro produtor do açúcar, o comportamento do branco em relação ao índio se alterou. A partir daí, os portugueses resolveram escravizar os índios para o trabalho na lavoura cafeeira. Ao substituir o escambo pela agricultura, os portugueses alteraram completamente seus centros de interesse no convívio com o indígena. Esses passaram a ser encarados como um obstáculo à posse da terra, uma fonte desejável e insubstituível de trabalho e a única ameaça real à segurança da colonização. Passamos então de período de tensões encobertas para a era do conflito social. Com o índio, os alvos do branco só poderia ser alcançado insatisfeito pela expropriação territorial, pela escravidão e pela destribalização, ou seja, pela desorganização deliberada das instituições tribais, que parecia garantir a autonomia dos navios e era vista como ameaça e segurança dos brancos. A reação contra a escravidão se fez imediata. O trabalho obrigatório era incompatível com a cultura milenar do índio, marcada pelas absolutas liberdades. A guerra iniciada pelos índios contra os genocídios portugueses era o começo de uma luta secular contra a escravidão, a destribalização e a violência sexual contra os índios, o roubo de sua riqueza e sua expulsão das terras. Era uma guerra desigual, onde a superioridade militar do homem branco terminaria por ser impor pelas armas. Por isso, a resistência indígena não evitou a escravidão. Até o século XV-XVIII, a escravidão indígena predominou sobre a escravidão negra em São Paulo, Pará, Maranhão, região onde até então o tráfico negreiro
não foram regular. A resistência dos índios à violência e a crueldade da colonização de tornar falsa a afirmação de que os índios aceitaram passivamente a dominação do homem branco.